Estamos Olá, gravando. boa noite. Oi, meu Bom chapa. dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. O Espírito Santo. Não, não tem nada de. Boa noite. Boa noite. Mas esse é o do plantão. Esse é o plantão da Bíblia. É o Não, plantão mas é de noite. vocês viram que. Ai, meu Deus, agora eu entendi piada de médico, né? Não. Eu já Mas começou a assim, gravar. o Espírito Santo me deu a oportunidade de não ficar gravada a minha abertura ruim e é só a de vocês, né? E com elas, nós vamos começar. Para fazer uma oração para a gente abrir a palavra. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um culto, onde nós possamos aprender mais de Ti e Te adorar. Te pedimos que o Senhor venha estar conosco e guiar o estudo. Em nome de Jesus, amém. 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 Qual vocês acham que é o personagem mais importante da Bíblia? Assim, uma pergunta easy de easy. Responda. É Jesus, né? Deus. Deus, é. Deus, Deus, e aí entra a forma revelada, né, em Cristo. E toda a história da redenção, da salvação, e é isso aí. Mas eu queria dizer, qual é o personagem que a gente, na história do cristianismo, também teve mais controvérsia? O mesmo, né? O grandioso Jesus. É o mesmo. Jesus, ele, constantemente. Vocês conseguem lembrar algum problema aí de interpretação que as pessoas têm ou já tiveram com Jesus? Tipo, coisas que aparentemente a Bíblia não fala, mas é que as pessoas defendem sobre ele. O que é que vocês Jesus é acham? de esquerda, Jesus era comunista. Jesus tinha um filho com Maria Madalena. Tem Eita, Coisas Código da desse Vinci, é tipo. o Santo Graal esse daí, né? Esse é o santo grau das heresias. Só se for. Que mais? Que mais? Que Jesus, ele e João, o discípulo amado, né? Tinham uma amizade muito grande. Sim. Tem muita coisa. Tem... Essa daí eu não sabia, não. Tipo Jonatas e Davi, o pessoal fala isso. peraí, como é? Jonatas e Davi, sabia não? Ah, esse aí eu sabia. Um amou o Não. outro. Só que aí tem a vertente mais herética, né? Que é de Jesus e João também. Mas você vê que Jesus, ele é um cara que, por mais que o texto bíblico tente focar nele o tempo inteiro, desde o Antigo Testamento, né? A primeira profecia que a gente tem na Bíblia é sobre a vinda do Messias, né? O descendente que seria a serpente. E por mais que a Bíblia constantemente esteja falando dele, os personagens reflitam ele, ajam como ele, né? No caso, os tipos de Cristo, eu falo. Tudo aponta para ele nas escrituras, a gente tem muita dúvida sobre ele. E não tem como a gente saber tudo, né? A gente vai ter uma eternidade aí para conhecer, para se aproximar, para bater uns papos bem legal com ele. E aí, por enquanto, a gente fica no texto bíblico, né? O que é que o texto bíblico fala? E aí eu queria falar para vocês rapidinho 2 problemas que a gente tem muito hoje. Foram mais fortes, né? Foram bem comuns. E que nos tempos hoje de pós-modernidade a gente também tem eles repetindo com força, que é o problema do Jesus histórico, né? Não sei se vocês... O paradigma, né, do Jesus histórico. Não sei se vocês já ouviram falar. Algum de vocês sabe o que é o paradigma do Jesus histórico? Não. Não. Alguém arrisca? Eu sei do Jesus histórico, mas não do paradigma. É o paradigma de que ele foi só um Paradigma é homem uma forma de normal. pensar, enxergar e agir, né? Mas diz aí, O que é paradigma? Pode explicar o que é paradigma? Eu posso tentar criar alguma coisa. paradigma é simplesmente uma forma, né, de pensar, de enxergar e agir, né? É assim que se divide um paradigma. E aí a gente tem o de Jesus histórico, que é uma forma de pensar, de um pensamento, uma ideia muito forte sobre Jesus. E eu não vou dar mais dicas que eu queria que vocês falassem. Eu sei que, tipo, para os judeus que não creem na messianidade de Jesus, eles creem que esse Jesus existiu, mas que ele foi tipo um homem super justo, porque ele conseguiu
cumprir a lei. Tipo, eu não sei se ele já saiu do IF, um judeu lá no IF, e ele falou para mim uma vez que ele cria que Jesus tinha existido, né? Ele foi um homem, mas que ele cria que ele foi um homem super justo, porque ele cumpriu a lei toda. Foi basicamente isso, mas ele não cria na messianidade de Jesus. Eu não sei se é isso, esse paradigma aí. O paradigma de Jesus histórico vai nessa linha também, mas a ideia dele, a gente tem primeiro o método da suspeita prévia. O que é o método da suspeita prévia? É que tudo você duvida. Grande Descartes. Grande dúvida hiperbólica. Então a gente tem, tudo você vai duvidando. Só que aí entra na questão, se você duvida de tudo que o texto bíblico fala, você leva o texto bíblico para onde você quer também. Porque você vai pegar coisas que o texto apresenta como uma verdade básica e você duvidando, você pode se conjecturar a ponto de simplesmente começar a voar. Então a gente tem nessa galera do Jesus histórico, os principais, né, que foi um movimento principalmente do final do século passado, né, do século 20, 1900 e depois de 1970 para 1980 e tal. Mas você vê que a galera lá, eles tinham uma hipótese, né? Tipo, a hipótese dele era basicamente a pergunta, né, que guiava, que era: Jesus é o que a Bíblia fala que ele é? Eles diziam que 80% do que está escrito na Bíblia, dizendo que era a palavra de Jesus, não era. Que só cerca de 20% seria a palavra que Jesus mesmo falou. Mas aí a gente tem um problema, né? Tipo, como é que eu vou responder essas coisas e tal? Então, a ideia deles, né, utilizando o método histórico crítico, que é um negócio que a Bíblia fica de ponta cabeça, e você vai na dele se você não tiver cuidado, porque tem muito argumento do método histórico crítico. E aí eles pegam Jesus e fica nessa questão, né, de Jesus um personagem histórico, com certeza, mas o Jesus bíblico não é o Jesus real. Então você divide esses dois, o histórico e o bíblico. Eu já ouvi falar disso aí, mas eu não falar, achava que era isso. eu já ia falar. Eu tava falando com o microfone desligado. Percebi. Só o Lucas ouviu. O Lucas ouviu. Não, eu falei assim, aí quando eu olhei assim no Zoom, aí eu, o meu microfone é desligado. Aí eu disse, de novo. Sim. Mas sim, eu já vi uma pregação do Dr. Rodrigo Silva sobre isso, se eu não me engano, que é ele explicando se é possível crer na Bíblia. Eu acho que essa é a Faz sentido crer na Bíblia. se faz sentido crer na Bíblia. Acho que esse É o nome. Tem vários canais aí em HD. Pode procurar. Vou deixar aí na descrição já. Eu vou deixar aí na descrição. Aí estamos ficando profis. Aí a gente O segredo para o segredo para refutar esse pessoal é você duvidar mais do que eles. Tipo, não, mas o problema deles é o seguinte: eles têm uma questão ideológica, então eles já têm um pressuposto para seguir. E aí, exatamente. Aí já era. Não, exatamente. Aí quando você duvida mais do que eles, você faz perguntas tipo, mas por que só 20%? Qual é o critério disso? E aí você começa a questionar. Foi isso e que aí eu os pensei. caras, como é um critério arbitrário, eles vão começar a ver que não tem base e vão se desconstruir completamente. Aí você pega e apresenta a fé. Os caras do método histórico crítico, eles têm muita base, muito argumento, porque para eles terem, eles são um negócio muito federal, bicho. Você vê sobre a formação do cânon bíblico, por exemplo, eles mostram todo um desenvolvimento histórico de quando e como os livros foram escritos, quando surgiram doutrinas bíblicas, né, dos primeiros cristãos, dos judeus, né, e tudo. E eles têm uma linha muito forte, só que tira toda a revelação e a inspiração bíblica, né? Por exemplo, o fato da Bíblia falar de um Jesus que é Deus encarnado, Messias, eles apenas falam que é uma questão mitológica para cumprir uma concepção que envolve esse negócio de
de um Deus realmente que envolve e tal, que eles simplesmente vestiram Jesus com essa roupa É tipo, para entrar na ideia deles, dos judeus, né? olha, a Bíblia está dizendo que essa profecia aqui vai se cumprir, de que vai nascer um menino e que ele vai ser Deus encarnado, né? Então, a gente Quando nasceu um pega menino, a gente diz que ele... essa pessoa histórica e transforma ele nesse menino. É basicamente isso que eles fazem. Uhum. Só que aí tá. Se você questiona o suficiente, quebra. Porque no fim das contas, por mais que todo cético tenha uma alçada enorme de conhecimento, né? Afinal de contas, ele não seria cético, se comparar as coisas. Mas se você questiona o suficiente, quebra. Afinal de contas, a fonte final é cabeça, vozes da minha. Por isso que nós devemos conhecer e estudar muito, porque a gente tem que estar preparado para enfrentar o que der e vier. Mas aí tem um outro problema, um outro paradigma que surge, né, meio que ele anda em par com esse do Jesus histórico, que é o do pluralismo religioso. Que é basicamente o seguinte: se você pega Jesus e fala, olha, esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, do jeito que a Bíblia é muito mitológica e tal, é muito exclusivista, então você começa a botar Jesus para uma mera pessoa, não uma pessoa qualquer, porque você segue na ideia de que a Bíblia ela precisa ser demitologizada. Então, tudo que é milagre, tudo que a ciência não pode replicar, não aconteceu. E aí, quando você transforma Jesus num cara qualquer, e aí se você fala que a sua salvação é somente por meio de Jesus, você já está exagerando, abaixa a bola, que eu não preciso sair da minha religião, do meu pensamento, da minha visão de mundo, porque eu não tenho esse negócio de Jesus bíblico que é Deus encarnado, que morreu pelos meus pecados. Não, Jesus é um cara muito legal, mas Gandhi também é um cara muito legal. Buda, né, não, Luiz? Buda é um cara muito legal. Eu sabia. Legal. Tu sabia que tem algumas vertentes do hinduísmo? Porque, assim, em relação a Buda, né, e aos Vishnus, né, tipo, eles têm as encarnações de Vishnu, né, que são 10, né? E a 10ª encarnação de Vishnu, né, ela é um cavaleiro que vem no cavalo branco, com arco, etc. E tem gente que liga isso lá com Apocalipse. Aí, tipo, tem, por exemplo, Buda, né, que é uma das encarnações do deus Vishnu, do hinduísmo, etc. E tem algumas vertentes que dizem que Jesus é uma das encarnações de Vishnu. Macho, é muito... Os caras dão gás. Não, mas aí entra esse negócio, né? Tipo, você tem um problema muito grande se você esconde Jesus como um cara legal. Porque, assim, a maioria das pessoas diz que eu sou um cara legal, né, também. Então, se você quiser fazer uma religião pra mim... Eu vou morrer. Não vou morrer, porque eu sou Jesus. Aquele meme antigão, hein? Muito bom. E aí, por exemplo, quem é aí surgem, né, os fundamentalistas, né, aqueles que vão no exclusivismo, na arrogância, na ignorância, que não sabem de nada. Dentro desse paradigma, né? Isso aí, eu estou falando desses dois paradigmas especificamente porque a gente vai agora entrar na Bíblia. Porque a Bíblia tem uma forma de resolver a problemática de Jesus, né? De apresentá-lo. E se a gente vai querer saber o que é que o que é que o texto bíblico fala de Jesus, e aí você pode pesquisar, porque a Bíblia é o livro que tem mais comprovação histórica, né? Que a galera encontra aí de papel, de manuscrito, de confirmação dos textos bíblicos. Então, mais do que a Ilíada lá de Homero, que a gente acredita que Homero escreveu e tudo, a gente tem mais coisa para dizer que a Bíblia é a Bíblia. E utilizando ela, a gente vai poder conhecer um pouco sobre quem é esse Jesus de verdade. E o nosso paradigma vai ser o paradigma do sola escritura. Mais específico, né? Vou dizer que é o só. A gente vai falar isso rapidinho também, já. E aí, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na minha história favorita dos evangelhos. O Luiz sabe de qual, Luiz? A favorita dos evangelhos? Rapaz, eu não me lembro, foi mal. É a que tem o nosso glorioso Heartburn. Ah! Tomara que seja Sermão do Monte. Não. Ixi! 24, cara, Caminho para Emaús. Ah, foi mal, sim.
Abram Que suas amigo, Bíblias, hein? Que Lucas, amigo. capítulo 24. Te perdoo. Valeu. Enquanto isso, vocês abram a Bíblia no capítulo 24 de Lucas. Eu vou fazer o seguinte, a gente não vai ver tudo do capítulo 24. Não sei se vocês perceberam. Eu acho que eu estou fazendo isso, eu não tenho certeza. Se eu não estou, eu estou começando agora. Mas eu vou ficar toda quarta-feira falando, e aí eu vou fazer essa série de Lucas 24, pelo menos de 2 dias dividido. E aí, quarta-feira que vem, a gente vai concluir o capítulo 24. Hoje não vai dar para ver tudo, eu só quero ver uma ideia principal. Sim, Antes da gente... O cara tá criando séries pro canal, muito bom. Fiquem ligados aí que essa turminha aqui vai aparecer num podcast. Logo, logo. Enquanto o pessoal vai abrindo, tu percebeu que a gente tá fazendo isso muito no clima do podcast? Eu sei, exatamente. Fiquei um gostinho pra galera que tá ouvindo. E pra gente também que vai fazer, de se sentir mais à vontade. Uhum. Vai ser uma bênção, viu? Sim. Uma bênção. Todo mundo achou? Alguém não achou? Por favor, diga se não tiver achado. Lucas 24. Deu certo aqui. Já deu certo? Então, eu vou pedir para vocês... Alguém lê o verso 1, 2, 3... 1, 2 e 3. Pronto. Sim. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Beleza. O texto já começou com mas, assim, na sua cara. O que é que está acontecendo aqui? Porque tem um contexto dos capítulos anteriores. O que é que estava acontecendo? Sepultamento. Estava acontecendo o sepultamento ou tinha já acontecido o sepultamento? Assim, Sim. começou e terminou o sepultamento. É o sepultamento. O último capítulo, né, tinha falado sobre a crucificação de Jesus. Jesus tinha morrido, foi sepultado e as mulheres não conseguiram fazer todo aquele ritual, né, do corpo, né, com o corpo. E aí, quando deu o domingo, né, porque os discípulos de Jesus guardavam o sábado, segundo o mandamento, sempre guardaram, e Jesus guardou, descansando também na sepultura no sábado. A gente tem que só no domingo elas voltaram para continuar aquilo, né, que elas não tinham podido fazer naquela sexta-feira. Foram os óleos, levando os óleos aromáticos, né? E aí elas olharam assim o túmulo estava aberto, elas ficaram, meu Deus, o que é que está acontecendo? E aí alguém lê para mim o verso 4, o que é que aconteceu em seguida? Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. 2 homens com roupas resplandecentes. Se puder marcar isso aí na sua Bíblia, marque, que é de suma importância. Vamos lá. Jesus falou ou não falou que ele ia morrer antes de morrer? Falou. Sim, Alô? Só que Jesus só falou que ia morrer ou ele falou outra coisa? que ia ressuscitar. Mas, além de Jesus, as profecias bíblicas falavam que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar? Sim. Sim, assim, a gente tem aquela questão da tipologia, né? Jesus mesmo utiliza Jonas para dizer que ele ia morrer e ressuscitar. A gente tem a questão da ferida, né, do descendente da mulher lá de Gênesis 3, que a ferida que o descendente recebe é a mesma ferida que a serpente recebe, né? Só que uma no calcanhar, outra na cabeça. Os dois foram feridos do mesmo jeito, com a mesma palavra em hebraico, a mesma ferida de morte. Só que a gente tem durante toda a Bíblia a ideia de que Jesus, né, nós temos a visão de um Messias, um servo, um sofredor, mas também de um rei, que vai ter um reino eterno que não vai passar. Então,
juntando todas as peças, a gente tem Jesus morrendo e a figura de Jesus vivo e reinando depois, né? Então, além de aqui apontam para a ressurreição especificamente. Mas esse também não é o ponto de agora. A ideia é a seguinte, a gente teve, então, para essas pessoas, 3 tipos de revelação sobre a ressurreição de Jesus. A primeira delas foram as próprias palavras de Jesus, né? Jesus, ele mesmo falou sobre si. E a segunda delas é a ideia de que a Bíblia também estava falando de Jesus. Tinham outros textos, outras mensagens. E aí, o que é que os anjos falam para elas nos versos 5, 6 e 7? Deixa eu ver aqui. 5. Tomadas de terror, prostraram-se com o rosto em terra. Os 2 homens lhe disseram: por que vocês estão procurando pelo vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galil. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos de homens pecadores e ser executado no madeiro como criminoso. Então, no terceiro dia ressurgirá. Show. Até o Então, 7 ou o 8 também? Só o 7. Então a gente tem a ideia de que a elas foi revelado, né? Elas tiveram uma revelação muito especial, uma revelação sobrenatural, né? Deus mandou 2 anjos. Inclusive ele gosta de fazer isso, de vez em quando aparecem uns 2 anjos aí para revelar alguma coisa. Mas ele mandou isso para lembrá-las daquilo que ele tinha falado e daquilo que as escrituras também tinham falado, conforme exatamente o que os anjos estão contando aqui, né, para elas. Tipo, vocês têm que ir lembrando do que ele havia falado. E aí o texto ele segue uma sequência do que elas fizeram, mas além do que elas fizeram, do que aconteceu com elas. No verso 8 diz que elas lembraram as palavras de Jesus, voltando, anunciaram as palavras, né, que haviam ouvido, tudo que haviam visto, tudo que haviam experimentado, aos 11 e a todos que estavam com eles, e Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram, então, todas essas coisas aos apóstolos. Então, a gente tem elas viram, a elas foi revelado, né, pela terceira vez, né, tinha as escrituras, tinha Jesus, aí agora os anjos revelaram, lembraram elas, depois de lembradas, elas foram anunciar, e aí elas confirmaram tudo isso que elas tinham sido lembradas, todo o anúncio delas aos apóstolos. E aí a gente tem uma ideia que entra em contraste com a experiência dessas mulheres, que é o verso 11. Para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Então, nós tivemos 3 revelações e os discípulos não acreditaram no que as mulheres estavam falando. Aí Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Então, por mais que ele ainda não estivesse acreditando que aquilo era verdade, ele viu. Mas aí a história vai pular para uma outra cena de outras pessoas que estavam nesse momento e que participaram de tudo isso. São os 2 discípulos que estão indo para uma aldeia chamada Emaús. Alguém lê para mim o verso 14, o verso 15 e o verso 16, por favor. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que não esteve, você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Show de bola. Vamos aqui. A gente tem uma galera caminhando, né? Um caminho aí para Emaús que é
uns 10 quilômetros, de 10 a 12 quilômetros. Um caminho, quando você está triste, é uma quilometragem aí que dá para você fazer bem devagarzinho, tranquilo. E eu queria perguntar para vocês, por que que eles não reconheceram Jesus? Existe mais de uma opção, não necessariamente uma é a mais correta, ou... enfim, mas por que vocês acham que eles não reconheceram Jesus aqui? Porque Jesus estava com o corpo glorificado. É uma opção. O que mais? Eles estavam muito tristes. Estavam muito tristes. O que mais? A gente pode fazer paralelos também com outros momentos nas Escrituras. E, por exemplo, o caso de Maria, né, no Evangelho de João, quando fala que ela procurando e tudo, e aí Jesus aparece para ela, e ela vira para Jesus, né, não reconhece e pergunta: onde está o meu Senhor? Onde é que você colocou? E aí ele fala: Maria. E ela: mestre, né, Rabone. E aí tem toda aquela história muito bonita. E a gente vê a ideia de que Maria estava procurando, estava querendo saber e tudo, e talvez a gente pode acrescentar aqui que eles não necessariamente estavam com esse mesmo espírito de cadê Jesus? E por que vão dizer isso? Pelo que eles vão contar para Jesus do que está acontecendo. Eles falam, né? Você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá. E aí Jesus perguntou: o que é que aconteceu? E aí eles começam a contar, né, a partir do verso, continuando o verso 19, aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que haviam visto anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então a gente tem o quê? Eles estão contando toda a história para Jesus do que aconteceu. E uma coisa que eu acho engraçada é que eles falam que esperavam que ele fosse quem iria redimir Israel. E foi exatamente o que Jesus fez naquela hora. Só que eles estavam pensando numa dimensão mais do Messias, né? Que ia afastar o jugo do povo romano. Israel ia virar uma nação, grande nação de novo. Só que Jesus ele veio remir, né, o povo. Naquela hora veio de outra opressão, né? A primeira opressão que ele vinha era a opressão do pecado. Mas vamos lá, até agora, quantos tipos de revelação esses discípulos tiveram? Que eles contam aqui. Quantas revelações vocês conseguem contar que eles receberam sobre Jesus? Eles receberam inicialmente 3, né? Da profecia, enfim, né? Do que eles já tinham conhecimento antes. E essa quarta agora, né? Do próprio Deus, a voz do próprio Deus, não apenas dos profetas e tal. Jesus ainda não falou para eles tudo. Eles receberam essas 3 até agora, só que aí tem uma questão que você vê que eles falam, por exemplo, esse pensamento deles de Jesus remir o povo de Israel, né, no sentido do poderio romano e tal, e exército, tinha uma galera que pensava isso. Você vê que eles também estavam pensando, as coisas que eles estavam pensando tinham vindo do disse-me-disse, do que as outras pessoas falavam a respeito de Jesus. Temos menos de 1 minuto. Jean, pode concluir. Beleza. No próximo bloco. Eu concluo no próximo bloco. Não sai daí, pessoal. Fica aí, por favor. Reclames do Plim Plim. Plim Plim vai estar nos comentários. Valeu.